fugir de Deus. E se o que você chama de vida for sua tempestade? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito comum, mas que muitas vezes não é dado o devido valor. Hoje eu entendi que se não for a coisa mais importante, mas com certeza é uma das mais importantes na vida de alguém que acredita em Deus ou na vida de alguém que vai acreditar. Eu digo isso porque se você acredita, isso é a base fundamental da sua vida aqui na Terra. E se você não acredita, mas eu acredito que um dia você vai acreditar, você vai pensar no seu passado e falar: eu deveria ter feito mais. Hoje a mensagem que eu quero falar com vocês, ela vai ter 3 pontos. Meu primeiro ponto é o chamado. Eu entendo que o chamado, ele tem 3 vertentes diferentes. O chamado para a salvação, a vida eterna. Deus nos chama e chama todas as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Está escrito em Timóteo 2:4, porque Deus quer que todos sejam salvos. Quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele também diz em Mateus 3:2, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Isso é ligado à vida eterna. O chamado para a salvação. Existe também um chamado para uma vida santa. Saber que Jesus existiu não é o suficiente. O que nós fazemos com isso? Saber dessa existência. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Está escrito em Tessalonicenses 4:7. Esse é um chamado para uma vida santa, porque se você acredita que Jesus existe, e você também acredita que o inimigo ele existe, e você não vive em Deus, você vive na impureza. Então, muitas vezes, não escolher o seu lado é escolher o lado errado. Não é uma piada, mas é um dito que diz assim, tem uma pessoa no meio do muro. E de um lado tem Jesus e todos os anjos chamando, vem para esse lado, vem para cá, vem para aqui, vem para lá. E o cara fica assim, meio estatelado, ele não sabe para onde ir. E tem todo o inferno, de braço cruzado, olhando assim. Enquanto isso tem Jesus, tem todos os anjos, todo mundo intercedendo, falando, vem, sai desse muro, vem para cá. E o pessoal do inferno, todo mundo parado. E aí, essa pessoa, muito curiosa, perguntando, Satanás, por que Jesus está pedindo para eu sair de cima do muro? Todo o céu está pedindo que eu mova e você não está fazendo nada. E a resposta é muito simples, mas é muito significativa, porque diz assim, porque o muro é meu, de Satanás. Está em cima do meu muro. Então, Jesus nos chama a uma vida santa. Ele não nos chama a ficar em cima do muro. E eu acho que ainda existe uma terceira vertente do chamado, que é chamado para servir com dons e missão. Cada pessoa tem dons únicos. E foi dado por Deus para servir no reino. Isso está escrito em Pedro. 1 Pedro 4:10. Fala assim, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Não é o dom que recebeu para ficar rico, não é o dom que recebeu para voar, não é o dom que recebeu para se curar, não é o dom que recebeu para se vangloriar, é o dom que recebeu para curar os outros. E esse chamado, eu acho que ele se torna ainda mais forte. Quando, sem explicação, você sabe o que tem que fazer. Quando Deus fala com você,
assim como ele falou com Jonas. Não sei se você conhece a história de Jonas, mas fala assim, a vocação de Jonas. Esse é um livro na Bíblia, fala assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas, no momento que ele escutou a voz chegada de Deus, ele fugiu. Ele fugiu por um motivo. Né? Provavelmente ele não queria fazer o que Deus pediu. E assim que ele fugiu, ele saiu de onde ele estava, ele tomou o seu caminho a Tarsis, ele comprou uma passagem de navio. E logo depois que o navio partiu, o Senhor mandou um mar, um grande vento, mandou uma tempestade. E dentro dessa tempestade, todo mundo estava com medo. Todos os marinheiros estavam jogando suas fazendas, jogando suas coisas, seus pertences fora do navio, para que o navio ficasse mais leve. Até que acharam Jonas dormindo no porão. E perguntaram a Jonas, Jonas, clama a teu Deus, porque clamamos a todos os nossos deuses e nada está acontecendo. Então Jonas diz, joga-me no mar. Ou seja, Jonas sabia o que fazer. E muitas vezes, e essa é uma história que pode refletir a tua, acho que refletiu a minha, reflete, se eu não ando alinhado, é algo dentro de nós, né, que sabe que a gente tem que fazer. Tem algo dentro de nós que sabe que a gente tem que fazer. É como se fosse uma consciência, uma força que nos diz, cara, não faz isso, não é legal. É algo que não... É a mesma coisa que comanda o arrependimento. É a mesma coisa que comanda ali as coisas erradas que a gente faz na vida. Mesmo se ninguém vê, a gente sabe que está errado. Você xingou no trânsito, você fez algo errado, você deixou de ajudar. Né? É algo que a gente sabe que tem que fazer. E dentro desse algo, muitas vezes a gente se pega parado pelo medo. Né? Ou pela rotina, ou pelo cansaço. Ou muitas vezes até pelo sucesso. O sucesso, principalmente, ele pode nos distrair do nosso propósito. Né? E assim como Jonas, muitos de nós sabemos o que Deus nos pediu. Mas preferimos correr, a gente prefere não ouvir, a gente prefere ocupar a mente com outras coisas de uma maneira de tentar criar uma desculpa plausível para Deus, que sabe de todas as coisas. O motivo para dizer, Deus, eu não estou te seguindo agora porque eu estou muito busy, eu estou muito ocupado, sabe? E eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu acredito em uma parte da minha história que se parece muito com a de Jonas, porque eu sei o que Deus me chamou. Eu sei o que Deus me mostrou. Eu sei o que Deus me pediu para fazer. E ainda assim eu enrolei, eu adiei, eu tentei seguir outros caminhos, eu venho fugindo por 15 anos. Eu trabalhei demais, eu me ocupei com outros planos, com outras ideias. Deixei o propósito de lado. Aqui dentro desses 15 anos, quanto mais eu fugia, mais pesado ficava o meu barco. E acho que eu trabalhei para aumentar o barco. Deixar o barco mais forte, mais pesado. O barco talvez tenha virado um navio, porque ficava cada vez mais pesado. Mas uma hora você cansa. Uma hora você sente peso. Provavelmente como eu senti. Que o barco, o navio, a embarcação ficou muito pesada. Mas não é o peso do fracasso. É o peso de perceber, de estar fora da vontade de Deus. E talvez você esteja vivendo isso também. Muitas vezes com a vida cheia de tarefas, mas com o coração vazio. Com a cabeça ocupada, mas com a alma cansada. Deixa eu falar uma coisa. Fugir de Deus é se perder de si mesmo.
Sabe? Jonas não estava apenas fugindo de uma missão. Ele estava fugindo de quem ele era em Deus. O profeta Jeremias tem uma passagem que diz assim: desce à casa do olheiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Eis que com barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. Ou seja, Deus sabe quando você não está bem. Ele sabe quando você está quebrado. Você é um vaso de Deus, Ele que te fez. E foi Ele que te formou para cumprir algo específico aqui na Terra. Ele tem um chamado para todos nós. E quando nós fugimos daquilo que nós fomos criados para fazer, o mar da vida, ele começa a se revoltar. Você pode estar até bem por fora, mas por dentro de você alguma coisa continua gritando, sabe? Você sabe que não é para estar aí, você sabe que não é para desse jeito, não é para estar desse jeito, entende? Muitas vezes você vê pessoas que vieram de uma naturalidade muito difícil na vida. E de repente elas ficam ricas, e elas ficam famosas, elas ficam algumas coisas assim. E muitas vezes elas caem em depressão. Eu já passei por isso, eu já me senti em depressão ao fundo do poço e falei assim, meu Deus. Sabe, a única coisa que me tirou de lá foi me entregar a Deus e falar assim, eu não aguento mais. Eu não tenho forças, eu não sei o que fazer. Então, Deus sussurra, Deus chama. Sabe? Fugir do chamado não é só mudar de rota. É como se afastar da voz que dá o sentido à sua existência. Pelo menos eu acredito que isso é fugir da voz que dá sentido à minha existência. Então, a humanidade ela perde muito tempo pensando, né? Os filósofos pensavam qual é o sentido da nossa existência. Hoje eu posso dizer, eu digo com o contrário, fugir do chamado não é só mudar de rota, é afastar da voz que dá sentido à existência. Deus nos criou, nós somos um vaso de Deus, como estamos quebrados, Ele sabe disso. E olha, muitas vezes a gente está quebrado por um motivo muito específico. E não acha que você é especial ou só você cai nisso. Porque isso já foi dito antes do próprio Cristo. Tem uma passagem em Eclesiastes que Salomão mostrou fazer o contrário de Jonas. Ele não fugiu de Deus, mas ele tentou viver sem precisar dele. Né? Salomão ele podia tentar fazer isso. Salomão foi o filho de Davi. Ele nasceu de um rei. Um rei a qual Deus disse que esse é um homem com coração que eu procuro. É assim que ele falava de Davi. E Davi ensinou a Salomão muitas coisas. Tanto que Salomão, quando foi pedir algo a Deus, ele pediu a sabedoria. Mas nem mesmo a sabedoria por si só foi suficiente. E olha só o que ele disse. Olhei para tudo quanto as minhas mãos fizeram. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Está escrito em Eclesiastes 2:11. Ou seja, Salomão ele buscou o prazer, ele buscou a riqueza, ele buscou a sabedoria, ele buscou o status. Mas chegou à mesma conclusão. Tudo é vaidade. O vazio de quem foge da missão é o mesmo vazio de quem tenta preencher a alma com tudo, menos com Deus. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas buscam por prazer o tempo todo, por riqueza, por sabedoria, por status, sabe, por coisas. Com tudo, menos com Deus. E o que acaba é que é uma corrida, porque você perde o seu tempo para trabalhar, você perde a sua vida para encher algo que é volátil, é um prazer barato do mundo.
no nome de Deus. Então, o vazio de quem foge da missão, o vazio de quem foge do seu chamado, é o mesmo de quem tenta preencher a alma com tudo, menos com Deus. Então, eu digo que Deus usa a tempestade para lembrar, para te lembrar quem você é. A tempestade de Jonas não era um castigo, ela era um chamado de volta. Deus não queria destruí-lo, ele queria despertá-lo. E talvez, muito talvez, a confusão, o desânimo ou a tristeza que você sente hoje não seja o fim, mas talvez seja um sinal de que Deus ainda te quer de pé. Ele quer você no caminho certo. Às vezes a tempestade na nossa vida ela dura tanto tempo que você acha que ela é a sua vida. Às vezes você está passando a tempestade por tanto tempo que você se acostumou. Mas hoje eu faço uma pergunta. Será que você não esqueceu de algo que Deus te pediu? Será que Deus não está só esperando você escutar e obedecer para acalmar essa tempestade? Quando você para de fugir, o mar se acalma. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Jonas só encontrou a paz quando ele disse: lançai-me no mar. E foi ali que ele entregou todo o controle a Deus. E quando ele entregou o controle a Deus, Deus preparou um peixe. Não para punir, não para matar, mas para preservar Jonas. Deus enviou um peixe gigante que engoliu Jonas e foi para o fundo do mar. Por 3 dias, Jonas permaneceu na barriga desse peixe, até aceitar de novo o seu chamado, aceitar de novo a sua missão e se aceitar de volta para si mesmo. Meus amigos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, assim como diz em Romanos 12:2. Se tem algo que não está certo, não é de Deus. Se tem algo que não está bom e tão agradável, também não é de Deus. Assim como Salomão entendeu que nada faz sentido longe de Deus, Jonas entendeu que nada é seguro fora da presença dele. Se você está cansado de correr, está cansado de fazer tudo do seu jeito, está dormindo no porão do navio em meio à tempestade, e cada um tem a sua tempestade, hoje Deus está te chamando de volta. Não para te cobrar, mas para te curar. Ele diz assim: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. E a vós, tudo será acrescentado. O propósito ainda está vivo. E Deus, Ele ainda conta com você. Você quer sair dessa tempestade? Escuta o chamado de Deus. Se você ainda não ouviu, pergunta para Ele. Ele tem algo grande para você. É algo bom, algo agradável, perfeito. Obrigado. Fiquem com Deus e procurem Ele.